Olá, meu nome é Lauri, eu sou casado com a Lari há quase 37 anos, sou pai da Gabriela, da Larissa, sogro do Pedro Paulo e sou vovô da Beatriz e do Felipe. Nós somos uma família cristã, cremos na Bíblia Sagrada como sendo o manual de conduta, fé e prática deixado por Deus para a sociedade humana. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São palavras de Jesus. Pela Bíblia nós sabemos e cremos que Jesus veio a este mundo em corpo humano, que foi morto, mas ressuscitou e voltou para junto de Deus o Pai. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio, fez um sacrifício de uma vez por todas e nos resgatou do pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e também pelos nossos próprios pecados. Ele veio a fim de nos regenerar com Deus, de restabelecer a harmonia que foi quebrada pelo pecado, e assim ele fez. Em Marcos 16:19, Jesus foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Jesus tomou o lugar que por direito é seu na Trindade, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Mas antes de subir, Jesus fundou um organismo vivo e sobrenatural e deu-lhe o nome de igreja. Mas qual igreja? Só no Brasil nós temos 3.000 organizações religiosas que se dizem cristãs. Então qual delas é a igreja que Jesus fundou? Isso causa uma certa confusão nas pessoas que não conhecem a palavra de Deus mais profundamente. Porque as pessoas não têm noção exata do que é a igreja. Eu quero dizer para você que a Igreja de Jesus Cristo não é nenhuma dessas denominações que aí estão. Não é nenhuma dessas organizações religiosas que aí estão. Por mais antiga, pelo tamanho que ela possa ter e pela riqueza material que ela ostente. Nenhuma organização religiosa é capaz de abrigar a sobrenatural Igreja de Jesus Cristo, porque essa igreja fundada por Jesus, ela transcende aos limites de todo o sistema religioso. Jesus, na verdade, ele veio e formou um corpo, que é a igreja, e do qual ele próprio é o cabeça. Os membros são todos aqueles que em qualquer lugar invocam o seu nome, aqueles que foram resgatados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses formam a grande e sobrenatural Igreja de Jesus Cristo. A palavra igreja vem do grego eclesia ou eclésia, e ela sugere uma reunião de pessoas apenas, uma assembleia de pessoas, um ajuntamento de pessoas, e jamais uma organização religiosa com CNPJ, com matriz e filiais nos moldes das empresas e do Estado. A verdadeira igreja, ela é muito mais do que tudo isso que as pessoas imaginam. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23, fala o que é a igreja, que é verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo. Portanto, pessoas que muitas vezes nem sequer frequentam uma organização religiosa fazem parte da igreja porque têm comunhão com Deus na sua própria casa ou no lugar onde vive. É bem verdade que os cristãos costumam se reunir em congregações, e isso é saudável, porque o ser humano é um ser social e não consegue viver só. Mas a igreja deve ser um hospital espiritual. A igreja deve ser aquela que gera Jesus Cristo no coração de todos. E o testemunho que as organizações religiosas estão promovendo nesses últimos tempos é algo estarrecedor. O nome de Deus tem sido enxovalhado por causa do mau testemunho que as igrejas, que as denominações religiosas estão dando.
Pessoas têm se decepcionado, têm abandonado a igreja e até mesmo culpado a Deus pelo testemunho ruim que as igrejas estão promovendo. Eu gosto muito de uma passagem de Coríntios, 2 Coríntios no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. É 2 Coríntios capítulo 5, os versículos são 18 e 19. Assim diz Paulo: isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra da reconciliação foi confiada à igreja, e a igreja não está mais reconciliando o homem com Deus. A igreja perdeu o seu rumo, a igreja se transformou numa empresa ávida por rendimentos, ávida por lucros, ávida por dinheiro. E certamente essas jamais foram a igreja que Jesus fundou. Eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas querendo ouvir, se dispondo a ouvir o evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo. E eu sei que Deus está levantando pessoas, está levantando homens e mulheres dispostos a testemunhar, dispostos a viver e pregar o evangelho. Eu quero convidar você a assistir os próximos vídeos que eu estarei fazendo, e o assunto será sempre o mesmo: o puro e genuíno evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado a você.